Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos sistemas mais viscerais dos RPGs. A Fúria, na quinta edição de Lobisomem, o Apocalipse. Oi, pessoal. A gente está com o material oficial aqui e a missão é desvendar como essa mecânica não é só, tipo, um contador de raiva. De jeito nenhum. Ela é um motor que define a identidade do lobisomem, é a fonte do poder dele e, ao mesmo tempo, a semente da própria destruição. É a dualidade perfeita, né? E o guia deixa claro que não é só uma ideia, uma historinha. A mecânica toda foi construída nessa tensão. A fúria é, assim, o coração do jogo, sempre borbulhando, pronta para explodir. Não é um recurso que você escolhe usar. Exato. É uma força que está sempre tentando usar você. Certo. Então vamos começar a abrir essa caixa. Mas antes de chegar na fúria mesmo, o material dá um gostinho do que ela alimenta, que é o poder físico bruto dos Garou. Fala dos feitos de força. É pra gente calibrar a nossa expectativa. Eles criam uma escala de poder que vai, tipo, do impressionante ao completamente absurdo. Começando por baixo, como No é. nível mais baixo, com força 1, um Garou já consegue, sei lá, amassar uma lata de cerveja com uma mão, levantar uns 20 quilos. É forte, mas ainda... Ainda no campo do humano, né? Isso, um humano muito forte, mas ainda humano. Tá, mas isso é só o começo. E no outro extremo, o que acontece? Aí a coisa fica cinematográfica. Com força 15, a gente não tá mais falando de levantar peso, a gente tá falando de virar um caminhão, de arrancar um poste e usar de arma. Uau! O guia especifica que isso é levantar quase 3 toneladas. É, sim, poder de monstro mitológico traduzido em regra. E tem uma mecânica que me chamou a atenção, que é de agarrar. Parece simples, mas a aplicação dela é genial. É genial, né? Porque ela cria um dos momentos mais tensos do jogo. Não é sobre lutar contra um bicho da Wyrm. Não. É sobre o seu amigo ali na mesa, perdendo o controle e quase atacando um inocente. E você tem que decidir na hora. Você machuca ele pra parar ou tenta conter com essa manobra? Exato. O conflito vira interno. Totalmente. A mecânica força o drama dentro da matilha. Mostra que o maior inimigo muitas vezes é a besta que tá dentro de você. Perfeito. E essa é uma ponte excelente para o nosso tema. Então, o que é a fúria nessa edição? Como que o sistema define essa besta interior? A fúria aqui é um recurso medido numa escala bem curta e bem brutal, de 0 a 5. Só isso? De 0 a 5? Só. Cada ponto vira um dado de fúria nas rolagens, que a gente vai ver depois. E o livro sugere começar com 2 pontos, o que já é bem perigoso. É uma simplificação boa, então. Muito inteligente. Com uma escala tão curta, cada ponto tem um peso enorme. A gestão da fúria vira algo imediato, constante. E se chegar a 0? Ficar sem fúria parece bom, né? O personagem tá calmo. Pelo contrário, chegar a 0 é uma das piores coisas que pode acontecer. Ah, é? É um estado que eles chamam de perder o lobo. O personagem fica apático, letárgico, desconectado da natureza dele. Nossa. Ele não consegue mais se transformar, não usa dons, ele perde a essência do que ele é. É uma ameaça que está sempre ali, criando a tensão do jogo. Você precisa da fúria para lutar, mas se esgotar, você se perde. Entendi. É a faca de 2 gumes. Então, como um personagem acumula mais dessa energia perigosa? É só ficando bravo na luta? Não, e é aí que o design narrativo brilha. Tem 4 formas principais. A primeira é puramente temática. Uivar para a lua. Adoro isso. A primeira vez na noite, uivou. Ganhou um ponto de fúria. É um ato instintivo, quase um ritual, que te conecta com o selvagem. Muito legal. E as outras? A segunda é reativa. Provocação, lesão ou humilhação. Sofrer uma dor física ou emocional forte pode te dar um ponto de fúria. E o pulo do gato é que isso geralmente acontece antes do combate. Ah, então não é o soco em si. Não. É o insulto à sua honra, a ameaça a alguém que você protege. É o estopim que acende a raiva, a gota d'água. Faz todo sentido. E a terceira? A terceira é mais proativa. Rituais. Cenas de automotivação, um ritual tribal, uma caçada. Isso pode render fúria, mas aí depende do narrador para encaixar na história, né? E por último, dons. Certos poderes podem gerar fúria. E tem um limite. O que acontece se passar de 5, se transbordar? Som. E a consequência excelente.
O limite é 5. Se algo te levar para 6 ou mais, cada ponto extra causa dano direto na sua força de vontade. Na força de vontade. Exato. É o sistema falando, olha, sua mente está começando a rachar sob o peso da sua própria raiva. Você está perdendo o controle de si mesmo. Isso me leva a um conceito que o guia chama de economia da fúria. A ideia de que o narrador e os jogadores precisam meio que se alinhar sobre o quanto de fúria vai ter no jogo. E isso é fundamental, porque define o tom da crônica toda. Um jogo de ritmo acelerado, com muita fúria entrando e saindo, vai ser uma história de ação, porrada, brutalidade. E o contrário. Um jogo de ritmo lento, onde a fúria é rara, preciosa, vira uma história sobre desespero, sobre controle, sobre a luta constante para não sucumbir. Exige uma estratégia muito maior. Falando em preparação e estratégia, é interessante como essa necessidade de gerenciar recursos complexos sob pressão é uma habilidade que vai além do jogo. Sabe, o perfil de quem gosta de RPG, que geralmente é uma pessoa mais criativa, inteligente, envolvida com leitura, combina muito com a dedicação necessária para estudar para provas e concursos. É uma ótima observação. Inclusive vestibular, concurso público, concurso militar, OAB e residência médica. É verdade. Ambos exigem foco, planejamento e a capacidade de absorver e aplicar informações complexas para alcançar um objetivo. E se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcobe.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Ótima dica. Mas, voltando à fúria, assim como um bom plano de estudos te prepara, um garou precisa saber que essa gestão não é só sobre ganhar, é também sobre como gastá-la, né? Exatamente, o gerenciamento é tudo. E existem formas bem definidas de usar essa fúria. A mais óbvia é a regeneração. Lobisomem se cura de forma absurda. E a fúria que alimenta isso. Certo. A segunda é mudança de forma. Para virar o Crinos, aquela forma de guerra, custa a fúria. E os dons, os poderes sobrenaturais, também? Isso. Muitos dos poderes mais fortes exigem que o garou gaste fúria para ativar. E, por fim, a fúria pode ser perdida por efeitos externos. Existem dons que acalmam o lobisomem, forçando ele a perder fúria contra a vontade. Aliás, se essa análise das mecânicas está clareando as coisas para quem nos ouve, não esquece de deixar o like e se inscrever para não perder os próximos mergulhos que a gente vai fazer. E o fascinante nessas opções é o dilema que elas criam. Pensa na cena. Seu personagem está quase morrendo, mas você sabe que o chefão vai agir agora. Você gasta seu último ponto de fúria para se curar ou guarda para um ataque devastador, apostando que vai aguentar o golpe? Cada escolha é pesadíssima. E o guia ainda dá um alerta para os narradores sobre os jogadores que tentam ser espertinhos. Como assim? Usando dons calmantes em si mesmos só para se livrar do excesso de fúria e evitar o perigo. O livro sugere que os espíritos que dão os poderes podem não gostar de serem chamados para algo tão banal. O dom pode começar a falhar ou o espírito pode cobrar um favor. A mecânica gera história. Exatamente. Ok, agora vamos para o coração do sistema. A parte que acontece toda hora na mesa. Como a fúria mexe com os dados. Eu vejo dois conceitos principais aqui. Checagem de fúria e dados de fúria. São parecidos, mas são bem diferentes, né? Completamente diferentes. E entender isso é a chave do jogo. A checagem de fúria é um teste específico, isolado. Acontece quando você quer, se regenerar ou mudar de forma. Nesses casos, você não rola a sua parada normal de dados. Não. Não. Você rola só um dado. Um D10. Único dado. E aí? Se tirar 6 ou mais, sucesso. A ação funciona. Mas, se tirar 5 ou menos, você falha. E aqui vem o pulo do gato. Além de falhar, você também perde um ponto de fúria. Sua raiva se dissipa sem fazer nada. É uma aposta. Tentar usar a fúria pode te custar a própria fúria. Entendi. É arriscado. Agora, e os dados de fúria? Você diz que eles estão sempre lá. Como funciona? Eu adiciono mais dados na minha parada? Não, e essa é a grande sacada do sistema. É o que deixa tudo tão tenso.
Você não adiciona dados. Pelo contrário, para cada ponto de fúria que você tem, você substitui um dos seus dados normais por um dado de fúria. Substitui. Sim, por isso a sugestão de usar dados de cores diferentes, tipo vermelhos. Certo. Então, se minha parada para um ataque é de 8 dados e eu tenho 3 de fúria, eu ainda rolo 8 dados no total? Exatamente, mas 5 deles vão ser normais e 3 vão ser os dados de fúria, os dados vermelhos. Eles contam como sucesso normal, mas eles carregam um risco. E é aqui que o sistema mostra os dentes. E que risco é esse? O que acontece de diferente com esses dados? Se um desses dados de fúria cair com resultado 1 ou 2, ele é marcado como um resultado brutal. Resultado brutal. Isso não soa nada bem. O que acontece se eu tirar um desses? Se for só um, nada demais. O problema é quando você tem 2 ou mais resultados brutais na mesma rolagem. Ah, aí a coisa complica. Se isso acontecer, o jogo para. É o que o livro chama de falha com consequência brutal. A situação, como o guia fala, simplesmente desanda. Algo dá catastroficamente errado. Pode dar um exemplo de como seria isso em jogo? Claro, eu vi isso acontecer. Um garou imenso tentando intimidar um guarda para ele abrir um portão. Na moita, sem violência. Uma ação social. Certo. Ele rolou os dados e... falha brutal. O narrador descreveu que, em vez de um rosnado, a fúria transbordou. O garou não rosnou. Ele arrancou a porta da guarita com uma mão e arremessou num carro, causando um barulho ensurdecedor. Acabou com um plano sutil. Da forma mais espetacular e terrível possível. É isso que a fúria faz. Uau. E o pior é que não dá para evitar isso, né? Usar a força de vontade para rerolar esses dados. De jeito nenhum. O guia é categórico. Um resultado brutal num dado de fúria não pode ser rerolado. É a consequência inevitável da sua besta interior. Não tem escapatória. E essa é a genialidade da mecânica. É. Ela amarra o poder ao risco de uma forma visceral. Quanto mais furioso, mais poderoso você está, mais dados você substitui e maior a chance de uma catástrofe. A besta que te dá força para vencer é a mesma que te leva para a ruína. Então, para resumir, a fúria é um sistema de risco e recompensa constante. Toda vez que você rola os dados, está fazendo uma aposta. Pode ser seu maior trunfo ou sua ruína. Exato. O design da quinta edição torna a fúria uma presença constante na mesa. Ela não é uma habilidade de videogame que você liga e desliga. Ela está sempre lá, em cada teste, em cada interação, forçando o jogador a confrontar o monstro interior do personagem, mecanicamente. Impressionante como a regra traduz perfeitamente o tema, né? O poder imenso do lobisomem atrelado a esse risco constante de perda de controle. É o cerne da tragédia e da glória de ser um garou. Lutar para salvar o mundo enquanto luta para não se perder para a própria raiva que te dá forças para isso. Isso nos deixa com uma reflexão final, então. Se a fúria é o que define um garou, mas também o que pode destruí-lo, será que a verdadeira vitória no jogo não é sobre derrotar inimigos, mas sobre, em algum momento, encontrar um instante de paz com o próprio monstro interior?